Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos aqui fazem uma pergunta que eu não sei se há uma pergunta mais importante para todos aqueles que esperam a vinda do Senhor Jesus. Eles chegam a Jesus perguntando que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus acabara de dizer a eles que, ao mostrar o templo a eles, disse: vedes, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então eles fazem esta pergunta: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus então enumera uma série de sinais, mas no versículo 15 é que ele dá a resposta que eles aguardam. Mateus 24, 15. Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então Jesus aqui mostra aos discípulos claramente que a resposta à pergunta deles seria: quando virdes, pois, a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Obviamente que Jesus aqui está então enviando os discípulos e enviando nós ao profeta Daniel. É lá no livro do profeta Daniel que nós vamos encontrar a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, como ele diz, e que traria de fato o fim do mundo. Não apenas o fim do mundo, mas também, obviamente, a vinda do Senhor Jesus ali apontada. Então, eu te convido a ir ao livro de Daniel, e vamos pegar o último capítulo desse livro, porque o último capítulo é que retrata, obviamente, deste assunto. O último livro de Daniel, já aqui, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. O livro de Daniel trata de uma profecia. Basicamente, abre-se com uma profecia muito simples, embora simples, ainda não entendida pela esmagadora maioria da massa de cristãos que estão vivendo hoje no mundo. É uma triste realidade, porque de fato Daniel 2 traz uma profecia extremamente simples, que foi dada a um ímpio, inclusive ao rei Nabucodonosor, que não era um cristão. E o mundo de hoje, o mundo professo cristão, não tem a menor ideia do que é o livro de Daniel e por isso, obviamente, não conhece os eventos do fim. Isso é bastante preocupante, porque quando Cristo veio ao mundo, na época do seu primeiro advento, por que é que os líderes da igreja, por que é que os membros da igreja da época, por que é que as igrejas da época não reconheceram a sua vida? Porque não conheciam as profecias. Isaías havia apontado sobre a vinda dele, quando ele leu no templo, inclusive, o livro de Isaías, dizendo que o Messias viria, libertaria os cativos, daria vista aos cegos, etc, etc, etc. Ele complementa, inclusive, dizendo: hoje se cumprir essa escritura entre vós. E eles imediatamente expulsaram-no do templo e queriam jogá-lo, inclusive, do penhasco, queriam matá-lo.
triste realidade, porque ele estava apresentando o livro de Isaías, ele era a profecia viva, ou seja, ele era o próprio prometido, aquilo que Isaías apontou que ele faria, ele estava fazendo, né? Ele já havia feito milagres, e eles não aceitaram, ou seja, a igreja da época, por não entender as profecias, não entenderam e não reconheceram o Messias. Tristemente, isso vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo, porque o livro de Daniel, por exemplo, apresenta a vinda do Messias, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Ele aponta o livro de Daniel, e você, infelizmente, né, hoje você fala das profecias de Daniel para as igrejas, é como se você estivesse falando de algo completamente absurdo, desconhecido, né? Os cristãos simplesmente não têm a menor ideia do que o livro de Daniel aponta, né? Não só dos eventos que estão ali desde o capítulo 2, que, como dizemos, é uma profecia extremamente simples, como as mais profundas, né? A qual chegamos aqui em Daniel 12. E pior do que isso, né? Pior do que não entender, é não aceitar a profecia. Isso é ainda pior, porque por não entender, por não estudar, finalmente eles não conseguem aceitar. É como se você estivesse dizendo, né, a eles uma coisa, como disse, absurda, completamente absurda. E é assim, quando você não se permite estudar devagarinho, buscar, né, comparar os textos, chega um momento que, como na época de Jesus, Jesus disse para os líderes da época, por favor, tente entender isso, eram os líderes, eram os pastores, eram os presidentes das igrejas, eram aqueles a quem você olharia e diria, não, esses sabem de Bíblia, esses conhecem a respeito de Cristo, esses conhecem a respeito de Jesus. Eram exatamente aqueles a quem hoje, quando você apresenta algo, alguém diz, deixa eu perguntar para o meu pastor. O pastor foi colocado numa espécie de pináculo, onde o verdadeiro pastor não consegue atuar. Cristo diz, é assim. O pastor terreno, né, o líder da igreja diz, é assado. E as pessoas seguem as igrejas, cegamente. Seguem a igreja e não a Cristo. Esquecem-se que Cristo disse, ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Hoje, há uma guerra enorme entre ser discípulo de Cristo e ser membro de igreja. Milhões são membros de igreja, mas não são discípulos de Cristo. E isso é terrível, porque já na época de Cristo o que aconteceu foi exatamente isso. Eram membros de igrejas, não eram discípulos de Cristo. De tal maneira que os próprios discípulos agora, que passavam a seguir Jesus, que estavam aprendendo com Jesus, ainda tinham muito de membro de igreja. Muito ainda. Tanto é que o que motivou a eles, né, essa pergunta, foi a olhar o templo. Estavam olhando para o templo, Senhor, vede que pedras, olha que bonita essa igreja, Senhor. Que é exatamente o que vemos hoje, né? Olha que bonita a minha igreja. Orgulho da igreja. Nós vemos vários adesivos já, né? Tem orgulho de ser católico, tem orgulho de ser adventista, tem orgulho de ser isso, tem orgulho de ser aquilo. Eu sou a universal, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando deveriam todos dizer, eu sou discípulo de Cristo. Essa realidade também foi mostrada pela samaritana. Quando Jesus se encontra com a samaritana no poço de Jacó, essa mesma triste realidade é apresentada. Ela vem e apresenta a Jesus a igreja. Estava ali o fundamento da igreja, Cristo, que era o fundamento da igreja, sobre a qual nenhuma igreja pode se estabelecer se não tiver esse fundamento. E ela chega e faz a Jesus exatamente a pergunta, nada de novo debaixo do sol, a pergunta que as pessoas fazem hoje: em que igreja eu devo ir? Que igreja eu devo congregar? Qual igreja eu devo ir? Né? E Jesus chega e coloca para ela também uma das profecias que estão intimamente ligadas a esta de Daniel. Chega e Jesus tenta mostrar a ela, porque a pergunta dela é exatamente essa, quando ela diz: Senhor, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, Senhor, nós adoramos na igreja católica, vocês dizem
que é na igreja adventista que se deve adorar. Jesus diz: creia-me, vem a hora, e agora é, em que nem neste monte adorareis o Pai, e nem em Jerusalém. Ou seja, vem a hora em que nem na igreja católica e nem na igreja adventista se adorará o Pai, porque o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus mostra claramente: não se trata de igreja. Por favor, me entenda, disse a ela. Não se trata de igreja, trata-se de quem. Não é onde, mas quem. Quem você adora. Não é onde. Pouco importa onde você adora. Você pode adorar na beira das montanhas, você pode adorar dentro do teu lar. A igreja de Cristo é estabelecida tendo Cristo como fundamento, e a verdadeira igreja de Cristo adora ao Pai, em espírito e em verdade, como ele disse, em espírito, com o coração realmente voltado, entregue a Deus, e em verdade. Não se pode adorar a Deus na mentira, você deve adorar a Deus segundo o que a Bíblia ensina. Adorar, glorificar a Deus não é dizer glória, glória, glória. Adorar e glorificar a Deus é glorificá-lo, demonstrando a sua bondade, o seu caráter ao mundo. E você só vai poder fazer isso à medida que você contempla o caráter de Cristo na igreja. Então, o que motiva essa pergunta, o que realmente faz com que Jesus diga não vai ficar pedra sobre pedra, era exatamente o problema de que a igreja havia roubado o coração dos homens agora. Os homens olhavam para os templos e não olhavam para a palavra. Os homens olhavam para o templo e não olhavam para Cristo. Confundia-se. O inimigo conseguiu fazer de conta que o sinônimo de igreja é um templo, é uma instituição. E conseguiu dividir completamente os cristãos que brigam defendendo sua instituição e não defendem a verdade. Triste realidade. Essa realidade é tão triste que o diabo agora está juntando as instituições numa só. Instituições. Porque ele sabe que trazendo as instituições ele traz as pessoas. Nunca deveria ser assim. Então hoje o ecumenismo está juntando instituições, e essas instituições estão sendo juntadas não com o princípio da verdade, não pela verdade. Venham do jeito que vocês estão. Ah, você crê no arrebatamento secreto? Venha. Você não crê no arrebatamento secreto? Venha. Você crê na Trindade? Creio. Venha. Você não crê na Trindade? Não venha. É o argumento básico, e aí há um empecilho, é a Trindade. Todos estarão sendo reunidos pela Trindade. E esse é o tempo do fim, apontado inclusive pelo livro de Daniel, onde as igrejas estarão sendo unidas, mas estarão sendo unidas rejeitando a lei de Deus. Uma lei que diz: não terás outros deuses diante de mim. Aí você tem exatamente o que Deus estabelece como um princípio de mandamento, pelo qual o cristão deve andar. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que diz que não me ama, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, a verdadeira igreja de Deus se estabelece por princípios, pelos mandamentos de Deus, e o inimigo diz: não, venha do jeito que você vier. Só que você precisa, a regra é, primeiro, você tem que adorar a Trindade. Você não pode adorar ao Deus único. Se você adorar ao Deus único, você não pode fazer parte do nosso grupo. E se você guardar o sábado, você também não pode fazer parte do nosso grupo. Para fazer parte do nosso grupo, do grupo ecumênico, para fazer parte das igrejas unidas, dois aspectos têm que ser obedecidos. Você tem que crer na Trindade e você tem que guardar o domingo. E curiosamente, são esses dois elementos que farão com que você coloque na cadeira de Jesus um ser humano. Por quê? Porque a Trindade é uma doutrina de homens, com toda certeza. Veja bem, a Trindade é uma doutrina de homens que tira o Deus pessoal, único e verdadeiro, do seu trono, e o sábado, que é o sinal que ele deu, como vamos ver no livro de Daniel. Então, capítulo 12 de Daniel,
capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Alguns pontos importantes aqui. Primeiro, naquele tempo. Que tempo? O tempo apontado por Jesus lá, né? Aquele tempo lá. Mas ele vai esclarecer. Nesse tempo, ou naquele tempo, se levantará Miguel. Miguel agora se levanta. Miguel é Cristo. Não importa o que te ensinaram, Miguel é Cristo, é o único príncipe que pode levantar-se para defender o seu povo. É ele, Miguel. A Bíblia o chama de arcanjo. As pessoas dizem, mas Cristo não é anjo. Nem nós estamos dizendo e nem a Bíblia está dizendo. A Bíblia não chama Jesus, não chama Miguel de anjo, chama de arcanjo. E mais, não existem arcanjos, existe arcanjo, é único, é um. Existem anjos, existem serafins, que são anjos, né, de luz, conforme a Bíblia diz, existem querubins, mas não existem arcanjos. Nós somos enganados, inclusive, por alguns, um hino, por exemplo, que canta ao coro dos arcanjos. Isso é um erro. Não existe arcanjos na Bíblia, existe arcanjo, líder, anjo, líder dos anjos. Então, arcanjo, líder dos anjos. Por isso é Miguel, arcanjo, o líder dos anjos. Lembre-se que em Apocalipse 12 é mostrado claramente, batalharam Miguel e seus anjos. Você não pode imaginar que um anjo tenha seus anjos. Cristo tem os seus anjos, como o Pai tem os seus anjos. A batalha no céu foi entre Cristo e Satanás. Cristo e os anjos que ficaram ao lado de Cristo, e Satanás e os anjos que ficaram ao lado de Satanás. Por isso a batalha é retratada com Miguel e seus anjos. Cristo. Na verdade, Miguel é o título que Cristo tem quando em batalha pelo seu povo, ou, né, como no céu, em batalha defendendo o próprio céu, expulsando, né, aqueles que se rebelaram contra Deus. Da mesma maneira, daqui a pouco nós teremos uma luta épica. Aqueles que se rebelam contra Deus, que é a batalha do Armagedon, e aqueles que ficam ao lado de Deus. A mesma luta que houve no céu se repete na terra, e Miguel, que batalhou lá no céu, defendendo, né, aquilo que era o direito dos anjos que queriam lá permanecer, contra aqueles que quiseram se rebelar. Da mesma maneira, essa batalha se repetirá, e Miguel, o grande príncipe, né, Cristo Jesus, se levantará novamente batalhando pelo seu povo, estabelecendo, né, o direito e o juízo na terra também. Então, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. A própria palavra, o grande príncipe, já denota isso. Nós temos Deus, que é o grande rei, e temos o grande príncipe, que é o filho do rei. Até nisso fica fácil para entender, desde que o nosso coração se abra para receber a verdade. Agora, muitas pessoas, infelizmente, têm sido enganadas e não conseguem ver, né, o que é óbvio e simples pela própria palavra, né? Então, se levantará Miguel, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Então, vai haver um tempo de angústia. Veja, e não diz que a igreja vai ser arrebatada. Vai haver o tempo de angústia, e Cristo vai livrar o seu povo, mas não vai livrar o seu povo levando-os para o céu, como muitos, infelizmente, pensam. Por favor, não se engane nisso. Você vai ver, inclusive, no desenrolar do assunto, como isso ocorrerá. Deus livra o seu povo, não é livra-os retirando da terra, mas mostrando o seu poder, né? 10.000 cairão à tua direita e tu não serás abalado. Veja, vão cair e você não vai ser abalado, mas você vai estar ali, exatamente para Deus mostrar o seu poder. Como é que vai cair à tua direita e à tua esquerda? 1.000 cairão ao teu lado. Como é que vai cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro, se você não estiver ali? Não há absolutamente nenhuma manifestação do poder divino nisso. Deus tira a sua igreja da terra, não é assim. Nesse momento é que a igreja vai ter que brilhar, e vai brilhar com Deus mostrando o seu poder, protegendo o seu povo, mas não retirando-o da terra.
Haverá então um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. É um erro imaginar também você que porque quando você se batiza, quando você aceita Cristo como teu Salvador, né, e estamos falando aqui do batismo do Espírito, não estamos falando apenas do batismo da água, né, o próprio batismo do Espírito que vem primeiro. O discípulo disse, inclusive, Senhor, como é que nós vamos negar água àqueles a quem lhes foi dado o Espírito? Né? Então, o Espírito de Deus convence você do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem, o Espírito de Deus te convence do pecado em primeiro lugar, da justiça e do juízo. Para que você tenha a certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida, é preciso que você compreenda como é que o Espírito de Deus te traz. Como é que você lá do mundo chega a ser verdadeiramente um cristão? Convence do pecado. Primeiro você precisa entender que você é um pecador. Ah, mas eu entendi que eu sou um pecador. Entendeu mesmo? O que é pecado? O Espírito convence do pecado. Esse é o primeiro trabalho. Não se engane nisso, eu te peço, por amor a Cristo. Não se engane, porque milhões que professam ser cristãos não sabem que ainda não são cristãos. Por quê? Porque não entenderam o processo do cristianismo. O Espírito de Deus vê você lá no mundo, você está lá nas festas, na bagunça, na confusão. Você está em Babilônia, o Espírito de Deus quer tirá-lo de lá. Primeiro ele vai te convencer do pecado. Ele vai mostrar que você é pecador. Como ele vai te mostrar que você é pecador? Primeiro ele te diz, você é pecador. Você agora diz assim, aceito. Ok. Ele vai te mostrar agora por que você é pecador. Porque você precisa entender o que é o pecado para saber por que você é pecador. E, por isso diz, te convence do pecado, da justiça. Todos os teus mandamentos são justiça. Então o Espírito de Deus te diz, você é pecador, e você diz, está bem, eu aceito, mas por que eu sou pecador, Senhor? Você é pecador porque transgrediu a lei. Ah, espera aí, Senhor, então eu sou pecador porque transgredi a lei. Sim, porque a palavra de Deus diz que o pecado é a transgressão da lei. Ah, muito bem, então você precisa entender, número 1, que você é pecador. Você entende, número 2, que você é pecador porque você transgrediu a lei. Que lei, Senhor? A lei dos 10 mandamentos que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Entenda, por favor, também o seguinte, dedo de Deus, na Bíblia, dedo de Deus é Espírito de Deus. Jesus, quando expulsou demônios, eles disseram, tu expulsas pelo poder de Beelzebu. No livro de Lucas, Jesus vai dizer, eu expulso pelo Espírito de Deus. E outro texto vai dizer, pelo dedo de Deus. Mateus fala dedo de Deus, Lucas fala Espírito de Deus, mostrando que o dedo de Deus, ou seja, é pelo Espírito, que é o dedo de Deus, assim como pelo dedo dele ele escreveu a lei na rocha, pelo seu Espírito, pelo dedo dele, ele escreve no teu coração a lei dele. Quando você entende isso, você entende agora por que você é pecador. A lei agora escrita no teu coração revela pecados que você não conhecia. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele achava realmente que servia a Deus, mas ele servia a uma igreja, ele servia a uma instituição, e ele perseguia o povo de Deus achando que estava fazendo serviço para Deus. Quando Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Saulo, você está me perseguindo. Senhor, como? Sim, ao perseguir os meus filhos, ao perseguir os meus servos, ao perseguir aqueles que procuram guardar a minha lei, tu estás me perseguindo, Saulo. E Saulo, então, cai do cavalo, mostrando, né, a conversão dele ali, como ele realmente, por isso nós vemos, né, caiu do cavalo. Ou seja, você primeiro precisa cair do cavalo. Você precisa cair desse teu estado de achar que você está servindo a Deus, que você é bom, que você é maravilhoso, para entender por que você ainda não é um cristão de verdade. Você não é um cristão de verdade, não porque eu digo que não é. Eu não estou aqui para julgar, eu não posso julgá-lo. Você é julgado pela lei, você é julgado pela palavra. A palavra é quem julga. Nós seremos julgados pela palavra. Quando você
quando você vai a julgamento num tribunal, você vai a julgamento pela lei. Se você roubou, a lei diz, não pode roubar. Você vai ser julgado pela lei. É pela lei de Deus que será julgado todos. A Bíblia mostra isso, né? Nós somos salvos pela graça, mas somos julgados pelas obras. A recompensa, inclusive, é pelas obras. Julgado pelas obras, vem a recompensa ou a sentença. Por isso, também você encontra aqui todo aquele que se achar escrito no livro. Por quê? Você, quando realmente aceitou a Jesus de verdade, você entendeu, né, que o Espírito convence do pecado, da justiça, e agora vem o juízo. Convence do pecado, que mostra que é pecador, da justiça, da lei de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Então agora você sabe o que é pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, e agora vem o juízo. Vem o juízo, e será exatamente pela lei que você vai ser julgado. A lei que diz, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do dia de sábado. Isso é a lei de Deus. A lei de Deus vai ser levantada e cada um agora vai responder por ela. Como? Em Cristo Jesus. Se você aceitou a Cristo Jesus, quando é levantada a lei diante de você, Cristo se levanta. Cristo se levanta, não, pai, ele é meu, eu morri no lugar dele. O teu advogado se levanta, mas o teu advogado vai se levantar se você confessa ele aqui. Jesus disse, todos que me confessarem na terra, eu os confessarei diante do meu Pai que está no céu. Agora, confessar a Cristo, acredite você ou não, é confessar tudo que ele te ensinou. E Jesus guardou a lei. Você pode dizer o que você quiser, mas ele guardou a lei. Ele não tinha outro Deus diante dele. Ele guardou o sábado. Jesus não adorou estátua, não se inclinou para estátuas. Jesus nunca tomou o nome do Senhor Deus em vão. Jesus não roubou, Jesus não adulterou, Jesus não matou. Esse nome ainda pode ser riscado. Por isso diz, todo aquele que se achar escrito no livro. Teu nome está lá, mas pode ser riscado. Por quê? Você diz ter aceito a Jesus Cristo, mas não aceita o que ele te ensina. Você diz ter aceito a Jesus Cristo, mas na verdade você aceitou as doutrinas de uma igreja. Você mistura, né, convencimento com conversão. Você foi convencido de uma série de doutrinas, mas não foi convertido a Cristo. Por isso você serve a uma igreja e não a Cristo. E isso é perigosíssimo. Veja, não adianta lutar contra isso. Daniel 12 vai te apresentar a vinda do Senhor Jesus e quer te preparar para isso. Jesus quer preparar você para que quando ele venha você esteja pronto. E não vai ser lutando contra esse tipo de mensagem que você vai estar preparado. Não importa o que tenham dito a você, joelho no chão e perguntar se isso é assim ou não. É assim que você vai escapar do juízo que virá. É assim. Então, versículo 2 de Daniel, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja bem isso, por favor preste atenção, não são todos, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É disso que estamos tratando aqui. Você quer fazer parte daqueles que ressuscitarão para a vida eterna ou quer fazer parte daqueles que ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno? Só aqui você já tem uma lição, mais uma a aprender. Se vai ressuscitar ou para uma coisa ou para outra, como pode você em algum momento crer que o sujeito morre e vai para o inferno ou morre e vai para o céu? Não existe isso. Aqui mostra claramente, primeiro, os que se acharem escritos no livro. Ninguém foi julgado dessa forma ainda. Né? Aqueles que já descansam hoje no Senhor estão passando pelo juízo. Mas você que está vivo ainda vai fazer parte de um ou de outro grupo. Aqueles que descansaram também.
Nessa época haverá um tempo de angústia qual nunca houve. E nesse tempo ele diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Volta a questão para você, de que parte, de que grupo de ressurretos você quer fazer parte. Por isso que digo, não há como defender essa doutrina espúria, que hoje se defende também, de que a pessoa morre e vai para o céu, morre e vai para o inferno. Não há razão para a ressurreição, então, quando Cristo vem. Não há nenhuma razão para ressuscitar. Quem morreu com Cristo está no céu, quem não morreu com Cristo não está no céu. Não é assim que funciona, não é. As pessoas morrem, por isso diz, que dormem no pó da terra. Quem é que dorme no pó da terra? Os que morreram. Todos que morreram dormem no pó da terra e todos, sem exceção, vão esperar que Jesus os ressuscite. Tanto os para a vergonha e desprezo eterno, quanto aqueles que serão de fato, terão de fato a vida eterna. Nós encerramos por aqui e vamos continuar num próximo momento, onde vamos avançar no livro de Daniel, para que você possa compreender como é importante estar preparado. Não perca o próximo episódio de Que Sinal Haverá da Tua Vinda e do Fim do Mundo. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.